Senhor, quando te revelaste a Moisés, disseste: Eu sou o que sou, e ordenaste que ele anunciasse: Eu sou me enviou a vocês. Êxodo 13:14. Hoje, diante de um mundo que muda de opinião, de humor e até de valores, o Senhor permanece imutável. Tu és o Deus que não depende do tempo, das circunstâncias ou da aprovação humana para existir. Ensina-nos a encontrar nossa identidade não no que fazemos, mas em quem o Senhor é. Pai, em dias de comparações nas redes sociais, quando tantos buscam validação em curtidas e seguidores, lembra-nos: nossa vida só faz sentido quando conectada ao teu eu sou. Se o Senhor é, nós também podemos ser firmes, seguros e alinhados ao propósito. Que ninguém neste grupo se perca tentando se encaixar em moldes humanos, mas se encontre no Deus que simplesmente é. Deus não foste encontrado por Moisés em uma teologia complexa, mas em uma sarça que ardia sem se consumir. E ali, o Senhor se apresentou antes de exigir qualquer coisa dele. Obrigado porque ainda hoje o Senhor se revela a nós, na palavra, na criação, nos detalhes, nos desertos, e até nas crises que nos fazem olhar para cima. Pai, muitos hoje dizem: não sei quem Deus é para mim, mas a verdade é que o Senhor já se apresentou. Eu sou me enviou. O Senhor é o Deus que chega antes da resposta, que se manifesta antes do chamado, e que se revela antes do milagre. Em tempos onde a ansiedade tenta roubar a atenção, ajuda-nos a perceber que a tua presença não precisa de exageros, ela arde e sustenta sem se esgotar. Abençoa quem está esperando um sinal extraordinário para crer. Que essa pessoa entenda: o Senhor não precisa provar nada para ser Deus. O Senhor já é, e por isso já basta. Que nossa fé não seja movida pelo espetáculo, mas pela revelação do teu nome que ecoa gerações. Eu sou. Que isso gere em nós confiança, reverência e propósito. Hoje, em nossas vidas, em nossas casas e em nossos trabalhos, continua sendo o Senhor que se apresenta e nos sustenta sem se consumir. Senhor, Moisés queria uma explicação, um nome que coubesse na lógica humana. Mas o Senhor respondeu com garantia, não com definição: Eu sou. Êxodo 13:14. Obrigado porque quando pedimos respostas, o Senhor nos dá a si mesmo. Ensina-nos a confiar mesmo quando não há explicação, porque tua presença é a maior confirmação. Hoje, quando enfrentamos desafios financeiros, familiares e emocionais, queremos motivos, prazos e detalhes. Mas lembra-nos: o Deus que é não precisa justificar seus planos. Ele apenas garante: eu sou contigo. Que nossa fé seja madura para caminhar sem mapas humanos, sustentada pelo Deus que não explica tudo, mas assegura tudo. Pai, teu nome está no presente contínuo. Eu sou, não eu fui ou eu serei apenas. Êxodo 13:14. O Senhor é agora. Em um mundo que vive preso ao passado ou ansioso pelo futuro, ensina-nos a viver no Deus que é no agora. Tu és o Deus do hoje, da manhã que nasce, do milagre que ainda não vimos, da força que ainda não sentimos, mas que já existe em ti. Senhor, hoje pessoas sofrem porque dizem: no passado eu era mais forte, mais feliz, mais confiante. Outros tremem porque dizem: no futuro eu não sei se vou conseguir. Mas a verdade é que o Senhor é a força que nunca foi embora, e a provisão que já chegou antes do amanhã. Que este grupo experimente o Deus que é presença constante, socorro presente, paz presente, direção presente e graça presente. Que a depressão encontre o eu sou alegria, a confusão encontre o eu sou direção, a escassez encontre o eu sou provisão, e o medo encontre o eu sou coragem. Abençoa quem lê esta oração no trajeto, no trabalho, em casa ou antes de dormir. Que essa pessoa sinta agora: Deus não está atrasado, Deus não está longe. Deus não está apenas preparando. Ele é. Ensina-nos a orar não a um Deus distante, mas ao Deus que é em nós, é por nós e é conosco, agora e sempre. Senhor, a sarça ardia, mas não se consumia, assim é o teu ser, poder que não se esgota, presença que não se gasta. Ensina-nos a viver conectados a essa fonte inesgotável. Hoje muitos começam bem, mas se esgotam no meio do caminho. Que não seja assim conosco. Que quem está cansado entenda: nossa chama só se apaga quando estamos ligados a nós mesmos. Mas quando estamos ligados ao eu sou, podemos arder sem nos destruir. Pai, quando Moisés foi enviado, ele não carregava um argumento, mas um nome. Ensina-nos a falar e viver com a autoridade que vem do teu nome, não da nossa capacidade. Hoje muitos tentam influenciar pela força da persuasão,
mas o Senhor nos chama a impactar pela força da comissionamento divino. Abençoa quem tem medo de assumir sua missão porque se sente pequeno. Que essa pessoa entenda: o envio de Deus não exige perfeição, exige obediência. Em dias de vozes confusas, levanta mensageiros que falem com clareza. Não sou eu, é o eu sou. Que nossas palavras tenham peso espiritual, não arrogância humana. Que nosso engajamento venha da unção, não da manipulação. Deus, antes de dizer quem é, o Senhor mostrou que vê o sofrimento do povo. Obrigado porque o eu sou também é o Deus que vê. Em dias onde muitos escondem dores por trás de status e sorrisos digitais, lembra-nos, o Senhor vê além das aparências. Que cada integrante aqui se sinta visto, conhecido e alcançado pelo Deus que é e vê. Senhor, o Senhor não se adapta à época, o Senhor define a época. Hoje a verdade é relativizada, a fé é negociada, e identidades são reconstruídas conforme a cultura. Mas o Senhor não muda para se encaixar, o Senhor transforma para nos restaurar. Ensina-nos a não moldar o Senhor à nossa conveniência, mas a nos curvarmos ao Deus, que é absoluto, soberano e autoexistente. Que este grupo não siga um Deus editado, mas o Deus revelado. Que a fé que pregamos não seja personalizada ao gosto do público, mas ao caráter do eu sou. Abençoa nossas gerações com um cristianismo que não se curva à pressão, mas se firma na revelação. Pai, Moisés te encontrou no deserto, porque o Senhor não espera o palco, o Senhor entra no processo. Hoje muitos acham que Deus só se manifesta quando tudo está pronto, mas o Senhor é o Deus que entra na seca, no silêncio e na solidão. Que quem está em um deserto hoje perceba, o Senhor é também aqui. Se o Senhor é, então o impossível se curva, o improvável se rende, o inalcançável se aproxima e o irrealizável se torna história. Hoje vivemos cercados de impossíveis modernos, famílias fragmentadas, jovens sem direção, crises que parecem maiores que nossa fé. Mas declaramos: o eu sou é maior que tudo o que não é em nós. Onde não há força, o Senhor é força. Onde não há paz, o Senhor é paz. Onde não há provisão, o Senhor é provisão. Onde não há saída, o Senhor é caminho. Abençoa cada vida neste grupo, suas casas e seus trabalhos. Que essa oração gere impacto, reverência e coragem. Que ninguém se mova apenas por motivação, mas por revelação. Que o engajamento nasça da certeza: somos enviados, sustentados e vistos pelo eu sou. Deus eu sou, o Senhor é a nossa identidade eterna, o Deus que se apresenta, garante sem explicar, e é no agora contínuo. Tu nos envias com autoridade, nos vês além das aparências, e não precisas te adaptar porque defines todas as épocas. Mesmo no deserto, o Senhor entra, sustenta nossa chama sem nos consumir, e torna possível o impossível moderno que enfrentamos hoje. Abençoa este grupo, nossos lares, famílias e trabalhos. Que vivamos alegria constante, oração contínua e gratidão em tudo, conectados ao Deus que simplesmente é. Em nome de Jesus, amém.